16. Gente, vou pedir para alguém já arrumar uma água para mim. Hoje eu estou meio rouco aqui. Estou meio que a garganta está tapada e eu vou precisar de ajuda de vocês aí. Já arruma uma aguinha aí. Se não for muito gelada é melhor. Hoje eu só tomo gelada, mas hoje... Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, 13. Quem achou, dá glória a Deus. A partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Obrigado. Obrigado pela água. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, diga comigo, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que lhes ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Continuando aí o 20. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porém, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo, diga comigo, dará a cada um segundo as suas obras. Amém? E aí o 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. Gente, pastor Júlio até usou esse texto, pregou. Só que ele pregou uns 15 dias atrás, quem estava aqui. O tema era: quem é Jesus?
Quem é Jesus para você? Quem lembra dessa pregação? Foi uma pregação muito boa, né? Quem é Jesus? Alguns falavam que é Elias, profeta, Jeremias. Aí Pedro falou, não, tu és o Senhor. Quantos crê que Jesus é o Senhor? Quantos crê que Ele, só Ele? Mas hoje nós vamos falar de outras coisas. A Bíblia é muito rica, né? O mesmo texto, ele te dá muitas coisas. E primeiro eu quero começar falando da rocha. Quantos crê que a rocha é Cristo? Quantos aqui estão com teus pés firmados sobre a rocha? Quantos crê que a tua vida está firmada na rocha, no Senhor Jesus? Então esse texto aqui, amados, aqui no verso 16, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou. E também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu quero falar da pedra, eu quero começar falando da pedra. Sobre essa pedra, quem que é a pedra, gente? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Sobre a rocha, sobre essa pedra. Quem lembra daquela passagem das duas casas, né? Alguém edificou a casa na areia, a parábola, né? O outro edificou sobre a rocha. E quando você edifica sobre a rocha, significa que você está edificando a sua vida sobre Jesus. E aquela passagem lá, eu gosto dela, eu anotei aqui, não vou ler agora, mas eu quero comentar. Ele explica exatamente o que é edificar a sua vida na rocha. Nós precisamos entender que a igreja tem que estar firmada na rocha, senão a gente vai ser apenas uma religião. E Deus não quer que a gente seja apenas uma religião. Ele quer que você seja alguém que obedeça a palavra. Amém ou não? Aquele homem que obedece a minha palavra, Jesus fala, né? Compará-lo-ei ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Ele está falando do que? Da palavra. Como que eu edifico a minha vida na rocha? Obedecendo a sua palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras, ele está edificando a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E quando vinha o vento, quando vinha a tempestade, essa casa não vai ser abalada, porque ela está sobre a rocha. Amém ou não? Se a tua vida estiver edificada no Senhor Jesus, se a tua vida estiver edificada na rocha, a hora que vinham os ventos, a hora que vinha a tempestade, a hora que vinham as lutas, a hora que vinham as tribulações, a hora que vinham as tentações, a tua casa, a tua vida não vai cair. Você vai ficar em pé. Quantos querem ficar de pé? Quantos querem ficar de pé no meio da tempestade? Eu lembro uma vez o Valdeci, pastor Valdeci, ele tinha um ranchinho lá, quando estava construindo a igreja lá em Brodowski, que ele fez um ranchinho. Era um ranchinho onde guardavam as ferramentas. E veio uma tempestade, ele estava dentro do ranchinho. Irmãos, não deu tempo dele sair de lá do ranchinho. Eu lembro que teve posto lá que destelhou. Foi uma chuva misturada com vento forte. O ranchinho era baixo, aí grudou em 2 caibros lá do ranchinho, ficou lá dentro do ranchinho. Falou, Deus me guarda aqui dentro, aí. Teia passava voando, ele viu um pedaço de teia voando, passando perto dele. Você acredita que o ranchinho dele não caiu? E ele ficou ali. Eu falei, rapaz, mas caiu uma construção mais forte. Porque eu falei, não, varão, isso aqui está na rocha, ele falou para mim, né? Então assim, esse é um exemplo da tua vida, né? Quando Jesus fala dessas tempestades, porque essa tempestade vai vir na minha vida e na sua vida. Uma certa passagem aqui da Bíblia, Jesus colocou todo mundo dentro do barco, quem lembra? Colocou a galera no barco, os 12 ali, falou, ó, vai. Aí, e a Bíblia fala que ele teve que insistir com eles, porque não tinha outro barco. Mas como é que nós vai sem o Senhor? Entra no barco e vai embora. Ele deu uma dura neles, fez eles ir. O texto fala que ele insistiu com eles, vai. E ele foi orar no cair da tarde. Quando a Bíblia usa essa palavra cair da tarde, gente, é 6 horas da tarde. Os judeus têm esse negócio de 3 em 3 horas.
São os portais poderosos onde Deus derrama graça. Então ele começou a orar às 6 horas da tarde. E eles foram para o barco. Aí veio uma tempestade. Quem lembra dessa passagem da Bíblia? Mas às 3 da madrugada, 3 horas. 3 horas é um horário poderoso. Quando Deus te acordar 3 horas, levanta e vai orar, meu irmão. Levanta e vai orar. Porque é um horário que o Espírito Santo, Ele quer falar com você. Eu ouvia muito isso, eu não entendia, né? Depois eu li um livro, que eu fui entender o que são esses horários importantes. Que os judeus, eles prezam muito essa questão desses horários. Quando foi para mim orar, para mim começar a trabalhar na igreja em tempo integral para Deus, eu pedi um sinal para Deus, eu pedi para Ele me acordar de madrugada. Meu pastor lá em Brodowski falou: ó, você vai trabalhar de tempo integral, essa é a direção de Deus para a tua vida. Eu falei: não, eu não vou deixar meu trabalho. Eu fui viajar. Ele falou: como assim? Deus está falando para você trabalhar de tempo integral, você vai viajar. Eu lembro que eu fui viajar, mas eu pedi para Deus confirmar. Qual foi a confirmação que eu pedi? O Senhor me desperta de madrugada. Não é acordar não, é despertar. Você sabe o que é despertar e você não conseguir dormir mais? 15 dias Deus ficou me acordando 3 horas da madrugada. 3 horas, abria a Bíblia e ia orar, Deus falava comigo. Aí Ele confirmou, não teve jeito. Enquanto eu não conversei com o meu pastor lá, ele não parou de me acordar 3 horas da madrugada. E aí Ele deu uma confirmação, para que daquele momento em diante, né, algumas pessoas têm esse chamado. De repente Deus pode separar você por chamado exclusivo. Amém ou não? Pedro foi chamado em tempo integral. Ele falou: de hoje em diante você será pescador de homem, larga as redes, para de pescar. E Pedro insistiu. Você sabe, quando Jesus morre, eles deram uma desanimada lá, perdeu a esperança e foi pescar de novo. Quem lembra dessa passagem? Pedro foi pescar e foi todo mundo junto com ele. Chegou lá e não conseguiu apanhar nada. Nada. Quando amanheceu o dia, Jesus apareceu lá na praia. Foi a segunda pesca maravilhosa. E Jesus falou: joga a rede aqui. Não, aliás, Jesus já tinha um peixe laçado na brasa. Você imagina Pedro, que era um pescador profissional, vivia da pesca, não conseguiu apanhar um peixe durante a noite. Mas chegou na praia, já tinha alguém assando lá, já tinha churrasco, peixe e pão na brasa. Mas Jesus, tem hora que ele brincava com a peixe e pão na brasa, falando: gente, nem peixe nós estamos pegando, já tem gente fazendo churrasco. E foram ver quem que estava lá. Era o mestre. Você sabe que Jesus, ele pode surpreender você a hora que Ele quiser. Aí mandou jogar a rede veio abarrotada de peixe. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro ali? De hoje em diante você vai ter que depender da minha palavra. E Pedro foi o maior pescador de alma que eu já vi na Bíblia. Foi um dos grandes. E Deus está chamando eu e você para ser um pescador de alma. Mas a minha vida e a tua vida, ela precisa estar edificada sobre a rocha. A minha vida e a tua vida precisa estar firmada na palavra de Deus. Edificar sobre a rocha é você ler as escrituras, pôr em prática, colocar em prática, praticar aquilo que você lê, praticar aquilo que você ouve, colocar em prática a palavra de Deus na tua vida. Então você vai prosperar e as coisas vão acontecer na tua vida. Amém ou não? Quantos podem dizer um amém por isso? E aqui Jesus ensina eles. Ele ensina. E a rocha, na Bíblia ela aparece no Velho, no Novo. Quando Moisés foi tirar água, ele tirou água da onde? Da rocha. A rocha hoje é Cristo. A rocha sempre na Bíblia, ela representa Cristo. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falou isso do Espírito Santo que vem habitar dentro da gente. A rocha tem água viva para você. Para de ficar procurando. Tem gente que fica procurando, fica ansioso, entra em depressão, entra em crise. Vai direto na fonte. Jesus é a fonte. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Amém ou não? Ele é a fonte. Só Ele pode saciar a tua sede. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode mudar o rumo da sua vida. Amém ou não? Então a primeira lição que eu queria estar compartilhando aqui é sobre a rocha. Aqui ele começa a ensinar sobre a importância de edificar
a nossa vida em cima da rocha. Pedro tem uma revelação: tu és o Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Ele falou: Pedro, você teve uma revelação de Deus, mas vou te dar outra revelação agora. Sobre essa pedra, sobre essa revelação que você teve, a minha igreja será edificada. E quem é a igreja, gente? O que é a igreja para você? Essas 4 paredes aqui? Não, igreja somos nós. Vira para alguém perto de você e fala: você é igreja. Você é a igreja do Deus vivo. Amém ou não? Você é a igreja. Você é a igreja, né? E segundo ponto, né? Para mim não me atrasar aqui. Primeira coisa é sobre a rocha. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. Amém? Agora eu quero falar sobre a chave. Vira para o teu irmão e fala: hoje você vai pegar a chave do reino. Fala com fé para ele: hoje você vai pegar a chave do reino, né? Então ele fala no 18, né? Eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a tua vida está edificada na rocha, deixa eu só acrescentar isso aqui: as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Amém ou não? E aí no 19, é essa chave que eu quero que você pega. Pessoal, hoje os pregadores falam: vou te dar uma chave. Literalmente aqui Jesus, não é o Jair não, ele está te dando uma chave hoje. Verso 19: repete comigo: eu te darei a chave dos reinos de Deus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Meu Deus, essa chave é poderosa. Ele está entregando uma chave que você pode ligar e desligar. Ele está entregando uma chave, é uma responsabilidade. Você pegar uma chave dessa, você não pode sair desligando, ligando qualquer coisa. Mas essa chave ele está dando para aqueles que fazem parte do reino. Eu decidi que eu faço parte do reino. Eu não sou só um crente da metodista, comunidade metodista de Jardinópolis. Eu faço parte do reino. Amém ou não? Quando Jesus fala: venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, essa palavra significa: reina na minha vida. Senhor, reina sobre nós. Eu estou debaixo do reino. E se você está debaixo do reino, você está pegando uma chave. Ele está te entregando uma chave. Pedro, essa chave, Pedro, você pode ligar e desligar, Pedro. A chave serve para abrir portas, sim ou não? Eu estava meditando nessa palavra e Deus falou: você vai falar para a igreja, aqueles que têm portas fechadas na sua vida, eles vão pegar essa chave e eles vão abrir toda a porta que tiver fechada, né? Não estou inventando, o Espírito Santo pediu para mim falar. Se você tem a chave, você pode fechar toda a porta do inimigo, mas você pode abrir as portas de Deus que estão fechadas. Amém? Eu quero dar uma paradinha aqui. Eu quero que você fique em pé. Você vai pegar a tua chave. Depois nós continua. Fica em pé. As coisas de Deus é pela fé, sim ou não? Essa chave é uma chave espiritual. Essa chave representa a autoridade que Jesus está entregando para nós. Então levanta a sua mão assim, pega, como se você estivesse pegando. Pega, pode pegar, fecha teus olhos. Pega. Sente aí agora, tem uma chave. Você está pegando uma chave. E eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos. As portas que precisam ser fechadas na tua vida, que não é de Deus, serão fechadas. Mas Deus vai abrir portas. Segura essa chave, pega essa chave pela fé. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou do teu reino. Eu faço parte do reino. Eu pego a minha chave. Eu pego a chave das tuas mãos.
a chave da autoridade para fechar toda a porta do inimigo, do maligno. Mas eu abro hoje, com essa chave, todas as portas que estão fechadas na minha vida, na minha casa, na minha família. É a tua palavra que está dizendo, Senhor. Nós estamos pegando essa chave, a chave do reino, Senhor, e nós abrimos, nós declaramos abertas todas as portas que estavam fechadas, todas as orações que nós temos feitos, que ainda não foram respondidas. Hoje, em nome de Jesus, eu abro essa porta fechada, eu declaro aberta todas as portas que o inimigo tinha fechado, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se você crê nisso, aplaude bem forte o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Pode sentar, pode se sentar. Se você crê, o mundo espiritual, ele funciona assim. Jesus está te dando uma chave, e se você crê, essa chave vai fechar a porta e vai abrir porta. Ela vai ligar e desligar. Amém ou não? Pedro pegou essa chave. Gente, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, 3.000 pessoas foram libertas. Ali teve pessoas que foram curadas, pessoas foram restauradas. Deus me deu uma visão de muita gente sendo curada, muita gente sendo restaurada, né? E eu pego essa chave. Essa chave representa a autoridade que Ele está entregando para nós como igreja. Em uma outra passagem, Jesus disse assim, ó, né? Os discípulos enviou de 2 em 2, eles ficaram alegres. Eles ficaram felizes com as coisas que foi realizadas. Expulsaram o demônio, curaram o enfermo. Chegaram felizes, falaram: Senhor, até o inimigo está obedecendo a gente. E Ele falou: olha, vocês não viram nada ainda. Eu vi o principal, Satanás, caindo como uma estrela cadente. Ele já foi derrubado. Vocês não entenderam nada ainda. E aí Ele falou: eu vos dou poder, e eu vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Isso fala de autoridade. Serpentes e escorpiões, irmãos, esses insetos na Bíblia representam os piores demônios, principados. Eu vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião. Amém? Muita gente tem tido sonho com escorpião, com serpente, com... Sabe? Quando você acordar, você repreende em nome de Jesus. Deus te dá autoridade. O texto aqui está falando de autoridade espiritual. A igreja não pode, nós não podemos ser ignorante quanto àquilo que nós já recebemos de Deus. Nós já recebemos da parte de Deus. A gente tem que se apropriar e tomar posse daquilo que já é nosso, daquilo que já é teu. Deus já te entregou. Amém, gente? Deus te entregou, está aqui na Bíblia. Nós não estamos inventando isso aqui. Às vezes você pode pensar assim, se eu olhar para mim, para o Jair, para os meus defeitos, para minhas falhas, falar: eu acho que eu não tenho essa chave não, eu não sou digno. Mas quem falou que é para olhar para mim? A chave não vem de mim, a autoridade não é minha. Mateus 28, quem lembra de Mateus 28? Repete comigo: toda autoridade me foi dada. Mais forte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que significa para você esse texto? E eu recebi do meu Pai, depois que Ele ressuscita. Essa passagem aqui, Ele já ressuscitou. É uma das aparições dele ali. Ele está no meio dos seus discípulos. É algo maravilhoso. E Ele está falando da autoridade. Aqui é um outro texto, mas Ele está falando da mesma autoridade da chave. Eu recebi uma chave. Ele falou: tudo foi entregue na minha mão. O meu Pai me deu autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Eu estou dando essa autoridade para vocês ir pregar o evangelho. E pregar o evangelho
Tem 3 coisas envolvidas, ou mais, né? Você vai curar os enfermos, sim ou não? Você vai expulsar demônio e você vai proclamar as boas novas. E não pensa você que um é menor do que o outro. Ah, pastor, eu tenho medo de evangelizar, de repente tiver um demônio. É tudo no mesmo pacote. Jesus falou que aquele que é enviado, ele tem autoridade para pregar, para expulsar e para curar. Diga comigo, eu tenho autoridade para curar, para expulsar, amém ou não? E para libertar pessoas. Para libertar. A primeira pregação de Jesus é lindo, gente. Quando você vai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a primeira pregação de Jesus, ele fala, o Espírito do Senhor, ele pega aquele texto de Isaías, essa é a primeira pregação dele. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, libertar, curar. É uma unção, é uma graça, essa mesma graça. O Espírito do Senhor hoje está sobre a igreja. Essa autoridade foi dada para você. Amém ou não? Coloca a mão no enfermo e você vai ver a autoridade que você tem. Coloca a mão em alguém, ore por alguém. Ore mesmo, não tenha medo de orar. Ore. Coloque as tuas mãos e ore. Uma vez eu fiquei assustado com uma criança. A mãe pulou na minha frente. Às vezes eu fiquei sem carro, né? Às vezes a gente precisa ficar sem carro para Deus. Você passa de carro, você vai para lá, vai para cá. A gente costuma com carro, você vai até na padaria que é perto da tua casa, você vai de carro. Mas naquele dia Deus fez eu sair de pé, eu precisava sair de pé. A moça veio na minha frente, o senhor que é o pastor Jair? Uma criança, irmãos, que não tinha onde você pôr a mão, cheio de ferida no corpo, estava na carne viva. Eu levei um susto, quase que eu falei, não moça, eu não sou o Jair não, misericórdia, né? A gente tem um medo humano, né? Aí o Senhor, eu estava com vidro de óleo na minha pasta. O Senhor falou, unge. Escutei a voz do Espírito Santo, unge essa criança. Eu quero curar essa criança. Eu ungi a criança e fui embora. Eu só oro, irmãos, eu não tenho nada a ver com a cura, eu não tenho poder para fazer cura. Eu unjo e vou embora. 3 dias depois, aquela mãe me cercou na rua de novo. Falei, ai meu Deus do céu, cadê a criança? Eu quero que o senhor venha ver a criança. Entra na minha casa. Irmãos, o corpo da menina estava lisinho. Deus tinha curado totalmente, perto da minha casa ela morava, totalmente curada, liberta pelo poder de Deus. Fala para o teu irmão, arrisca orar, põe a mão e ora. A Bíblia está falando que te deu autoridade, bota a tua mão e ora. Amém ou não? Se tiver alguém enfermo aqui, Deus vai curar hoje. Quantos creem que Deus pode curar hoje? Amém? Então vamos lá, senão daqui a pouco vocês vão falar que acabou o meu tempo aqui. Diga para o teu irmão, você tem poder, você tem a chave para ligar e desligar. Use a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Agora, preste atenção numa coisa. Eu quero falar, terceiro ponto aqui, a cruz. A autoridade, ela tem um preço. Diga comigo, a autoridade, ela tem um preço. A autoridade está na cruz, né? Aí Jesus fala, o próximo ensinamento aqui agora, ele fala sobre a cruz. Aqui ele fala sobre a cruz. Coloca para mim lá, verso 24 ao 26. Verso 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir... Não, peraí. Eu quero ler antes. Eu quero ler que ele fala da morte dele, da crucificação dele. Peraí. Vamos lá. O 21, coloca o 21 para mim. Isso, depois que a gente vai lá no 24. Repete comigo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto
e ressuscitar ao terceiro dia. Primeiro ele deu uma chave, depois ele explicou aonde está a autoridade da chave. Falou: se eu não morrer numa cruz, se eu não morrer, não vai ser consumado. Ele tinha que morrer. A autoridade, ela vem depois da ressurreição de Jesus. A autoridade, Pedro não entendeu, né, gente? Pedro não entendeu, não quero ler todo o texto aqui, mas Pedro catou ele no braço. Pedro catou ele, a hora que ele falou isso, que ele tinha que morrer, ele ia para Jerusalém, ia ser açoitado, ia morrer. Pedro catou ele: vem cá, vem aqui, quero conversar com o senhor aqui. Que história é essa de morrer, rapaz? Você não vai morrer, tem misericórdia de ti. Não morre não. Não morre não. Agora fala para mim o que Pedro falou Fala para mim o que Jesus falou para Pedro. Sai de mim, Satanás. Decorou lá, para trás de mim, Satã. Gente, tem gente que acha que ele chamou o Pedro de Satanás, mas não é, parece, né? Mas o diabo usou a boca do Pedro. Se ele não morre na cruz, você estaria aqui hoje, sim ou não? A gente precisa entender a cruz. Você precisa entender que esse poder e essa chave tem tudo a ver com a cruz. A autoridade de Jesus, a autoridade da igreja, está tudo relacionado com a morte na cruz. Coloca o 24 agora. Agora é que a chapa vai esquentar mesmo. Não é a cruz só de Jesus, tem uma cruz para você também. Ao 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, pois que ele expulsou o diabo lá que estava usando Pedro, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, o quê? Toma sobre si a sua e siga-me. Para seguir Jesus tem uma cruz, irmãos. Ele falou: peraí, não é só eu que tenho cruz, vocês também têm cruz. E a cruz não é a tua sogra não, viu? Ah, minha sogra lá é a cruz. Não é nada disso não. Tua cruz é a renúncias que você precisa. Negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A gente tem muita coisa na gente, sim ou não, gente? Muita coisa do nosso ego, do nosso eu, que atrapalha você seguir a Jesus. Não tem jeito de seguir Jesus sem abrir mão de algumas coisas, de fazer algumas renúncias. Agora coloca o próximo, coloca o 25 agora, continuando aí. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem quer achar a vida eterna? Quem quer achar a vida abundante? Né? Aquele que quer preservar a sua vida que é a vida da alma. A alma é onde estão as tuas emoções, as tuas vontades, os teus sentimentos. Sim ou não? Quando você entende? É a minha vida da alma. Eu tenho a minha vida da alma, eu tenho meus direitos. Oh Deus, eu não quero assim, né? A gente tem aquele cuidado com a gente mesmo, o egocentrismo, né? Eu não, nossa, se for para sofrer, vamos para uma missão aí. Não, se for para sofrer, eu não. Uma vez eu me levaram para o Peru, fui numa missão no Peru, nas tribos de índio. A gente foi em 11 brasileiros, 2 aqui de Brodowski e o resto lá de Acre, lá uma turma. Foi umas moças junto, o pessoal, né? E chegou lá, a gente vai tudo no oba-oba, né? Falou: para acabar de chegar nas tribos, agora a gente vai de barco. Eu falei: nossa, eu pensei num barco assim, né? Aí chegou os índios para buscar nós, aqueles barquinhos primitivos de madeira. Eu falei: esse é os barcos? Eu não sei nadar, isso aqui não afunda não, gente. Aí montamos 11 brasileiros num barquinho daquele lá, tudo espremido, um sol escaldante, né? Eu levei e falei: bom, vou levar minha água mineral, tudo. Meia hora estava quente, pegando fogo aquela água. Os índios, uma água marrom, a água que saía do rio marrom, eles tinham uma canecona de alumínio, a hora que dava sede, só fazia assim no rio, chup, bebia. Eu falei: meu Deus, se eu beber essa água, eu não volto para o Brasil. O que é isso, meu pai? E eles, para eles, né, assim, normal, acostumado com aquilo ali. E a água nossa esquentou. Você tinha que dividir tudo. Quando você conseguia uma água boa, os 11 ali dividia, vai bebendo assim, no fim. Teve hora que eu bebi por último, eu só bebi babinha assim, ó, né? Você vira tudo amigo ali, não tem, você tem que repartir. E Deus tratou com aquela equipe ali. Eu falei: Deus, mas Deus falou: isso é uma missão.
Isso é uma missão. E os índios, irmãos, Deus derramou tanto poder, a gente pagou um preço para chegar lá. E o índio, a gente falava com o intérprete, né? O intérprete chegou perto de mim, falou: esse moço aqui quer falar com você na hora de ir embora. Ele falou: você está indo embora? Tô, mas você vai voltar? Você vai abandonar nós aqui? Foi uma pergunta, e eu tive que ser sincero. Eu falei: eu não vou voltar. Mas tem os missionários que vai. Tinha missionário que ficou lá, né? Tem uns missionários que vai ficar aqui. O índio queria saber se eu ia voltar, se a gente não ia abandonar eles. Porque os índios é um ser humano e eles precisam de Jesus também. Então, você, para seguir Jesus, às vezes Ele vai te mandar para algumas missões difíceis. Ele falou: vem, pega a sua cruz, vem e me segue. Seguir Jesus no oba-oba, só da boca para fora, eu sou um seguidor. Irmão, seguidor, ele deixa tudo. Aqueles discípulos deixaram tudo. Eles deixou tudo, né? E muitos deles morreram por Jesus. Como Jesus morreu por eles, eles também morreram. Fala para o teu irmão: tem uma cruz aí, querido, no meio do caminho. Fala para o outro irmão: nós vamos ter que pegar a nossa cruz. Não dá para pular essa parte. Amém ou não? Tem como pular essa parte, não tem como. Porém, a autoridade está na cruz. Se Jesus tivesse voltado atrás e desistido da cruz, você não estaria aqui hoje. Nós não teríamos a chave do reino. A autoridade nossa que foi dada para a igreja, ela vem da cruz. Amém, gente? A autoridade vem da cruz. E por último, estou acabando, eu quero falar das obras. O texto fala das obras. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela obra que Jesus fez na cruz. Amém ou não? Se alguém querer fazer obra para ser salvo, olha, né? Eu dei a escola de líderes aqui, alguns meninos, eu falei: ó, explica com as tuas palavras o que é salvação. Como que eu sou salvo, né? Aí, cada um responder na hora da provinha lá. Eu lembro que teve irmãos que falou: não, eu para ser salvo eu tenho que fazer minhas obras. Eu tenho que falar: negativo. Para ser salvo não tem obra, só tem uma obra. Deus só aceita uma obra, a obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por você na cruz. Agora, a obra, aquilo que você faz, elas vão te acompanhar. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não vamos ser salvos pelas obras, mas nós vamos ser julgados pelas obras. É aquilo que você pratica. Tudo aquilo que o Jair foi, você foi durante a tua vida aqui na terra. E às vezes a gente tem boas obras, mas a gente tem umas más obras também. Às vezes a gente precisa arrancar umas ervas daninhas que foi plantada e começar a plantar uma semente melhor na nossa vida. Amém, gente? Você tem que começar a plantar algo novo na tua vida, mudar. Porque a Bíblia fala, vamos ler aqui, estou encerrando. O texto que fala da obra aqui, no final ele termina falando das obras. Ele fala da cruz, agora ele fala da obra. Pega lá o 27 comigo, coloca o 27 lá para o pessoal. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem virá com seus anjos. No final, nas últimas fritadas dos ovos ali, um dia, irmãos, todos nós vamos estar todos nós vamos estar diante de Deus. Quantos creem? Dá um glória. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. E a gente tem que apresentar as nossas obras. Todos serão julgados pelas suas obras. E Deus vai avaliar. Você sabe como que a obra vai ser avaliada? Lá em Coríntios fala que as nossas obras vai ser provada no fogo. E
Como é que você prova uma coisa no fogo? Você põe fogo. Como que você sabe se o ouro é ouro puro, meu irmão? O que você põe ele? No fogo. No fogo. Né? E a Bíblia fala que só você tem que edificar. Eu falei da rocha no começo, sim ou não? Vou falar da rocha de novo para você entender. Você tem que edificar em cima da rocha. Todas as tuas obras têm que ser em Cristo e para Cristo. A gente cantou hoje aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então veja bem, tem vários materiais que você pode edificar a sua vida. Paulo fala da madeira, palha, sim ou não? Feno, ouro, prata, pedras preciosas. Agora deixa eu te explicar o que significa esses materiais. O ouro representa Jesus. O ouro na Bíblia representa Cristo. Amém ou não? É aquela obra que é provada, mas não é queimada. Se você colocar o ouro para ser provado no fogo, e ele tiver alguma mistura ali naquele ouro, vai queimar. Vai sobrar só ouro. O fogo, ele vai sair mais puro ainda do fogo. Amém ou não? Porque o ouro não se queima, nada consegue queimar. O ouro representa Jesus. Se as tuas obras, presta atenção, se as minhas obras foram feitas em Cristo, o fogo não vai queimar. E ainda vai ter galardão, gente. A gente não merece nada, sim ou não? E eu e você, e ainda Deus vai dar galardão, que é presente, vai presentear e falar: olha, aqui você vai ter esse presente pelas tuas obras. Agora tem a madeira, palha, feno. A madeira, a palha, esses objetos representam as obras do Jair, as obras do homem. Aquilo que eu faço sem Deus, aquilo que eu faço sem depender de Deus. Quem já queimou palha aqui? A madeira, pega uma madeira sequinha e mete fogo para você ver. Você queima a cidade de Jardinópolis. Você queima tudo. Porque as nossas obras, irmãos, ela queima igual pólvora. As minhas obras não é nada. As obras do homem não é nada. E eu preciso me humilhar todo dia e depender do Espírito Santo. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu e você precisamos. É tipo assim, eu vou dar um estudo bíblico hoje. Estou dando a escola de líder, já dei a escola de líder várias vezes. Mas toda vez que eu vou dar a escola de líder, eu preparo a aula de novo. Podia dar essa aula sem preparar, porque eu já estudei ela e eu já várias vezes, mas eu dependo do Espírito Santo. E sempre Deus traz alguma coisa nova para falar para os alunos. Eu preciso preparar minha aula e depender de Deus. Eu não quero correr o risco de trazer palha. Eu vou pregar essa palavra aqui. Isso aqui eu orei a semana inteira para pregar aqui hoje para você. Eu poderia pegar alguma coisa da minha cabeça, algum texto que eu já conheço. Não, Deus deu isso aqui para você hoje de manhã. Amém ou não? Então você pode pegar uma palha lá, fiquei a semana inteira sem orar, essa semana foi meio difícil, vou pegar uma palha aqui, Eu não estou pegando palha não, irmãos. Meu horário está sendo 4 horas da manhã, na presença do Senhor, para buscar aquilo que está no coração de Deus, para você. Tudo que você vai fazer, você precisa depender de Jesus Cristo. Pastor, mas você acabou de falar que eu tenho a chave. Sim, essa chave funciona só debaixo da cruz, debaixo do poder de Deus. Tudo isso aqui está relacionado. A autoridade vem da cruz. Se eu sou um crente da cruz, a autoridade vem do reino. Você sabia que nem todos os crentes vão reinar? A Bíblia faz esse balanço para nós. Nem todo mundo. Se eu não reinar hoje sobre o pecado, sobre a circunstância, eu também não vou reinar um dia com ele. Eu posso ser salvo. Por isso que, assim, quando as obras forem queimadas, Jesus falou no outro texto aqui, o texto está aqui, eu não vou ler. Ele falou que o fogo vai provar as obras de cada um. Tem obras que vai ser queimadas, se for madeira, palha, de repente vai queimar tudo, não sobra nada, só vai sobrar uma coisa.
As obras que a pessoa fez não sobra nada. Todavia o tal é salvo pelo fogo. Pastor, como que é ser salvo pelo fogo? Tem um monte de interpretação aí, né? Dá até problema você falar disso aí. O pastor, o Billy Graham, né? O famoso Billy Graham já partiu, né? O evangelista Billy Graham fala que ser salvo pelo fogo é ser salvo por um triz. O cara passa pelo fogo, as obras é queimada e ele chega no céu cheirando fumaça. Ele fala que ser salvo pelo fogo é chegar assim, se os anjos vêm com o extintor e dão uma apagada, cheguei! Chega no susto. Foi salvo pelo susto ali, pelo fogo. Mas Deus não tem isso para você, irmãos. Deus quer aprovar as tuas obras, amém ou não? Deus, Ele quer te dar ainda um galardão no céu. Amém ou não? Vira para o teu irmão e fala: não quero ser salvo pelo fogo não, irmão. Amém ou não? As tuas obras vão ser colocadas no fogo. Aquilo que você pratica. Irmãos, o que a gente vai fazer no céu? Tem gente que acha que o céu é um lugar. Eu estava conversando com o pastor Júlio durante o dia aqui, porque tem crente que acha que o céu é um lugar monótono. Que uma semana que eu estiver no céu, já dei uma volta, dei um rolê lá, já conheci tudo. Você não conheceu tudo numa semana, não. Você sabia que só tem o eterno? Isaías fala que ele não teve começo e nem fim. Presta atenção. Ele não teve começo e nem fim. Nós não somos eternos. Nós estamos entrando na eternidade dele. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu, Jair, eu estou entrando na eternidade do eterno. Aquele que não tem. Se ele não tem começo e nem fim, você vai ficar a tua vida inteirinha no céu. Quem já foi no encontro aqui? Tem um monte de surpresa lá, né? Cada dia você vai igual ao encontro. Um pouquinho melhor. Bem melhor. Cada dia você vai conhecer algo novo. Cada dia você vai ter uma surpresa. E você vai ficar a eternidade inteira conhecendo Deus e as coisas de Deus, porque Ele é eterno. Ele não teve começo nem fim. Você sim, você teve começo. Você está entrando na eternidade dele. Amém ou não? Mas no céu a gente vai. Irmãos, a Bíblia fala, Apocalipse termina falando: e eles o adorarão e servirão por toda a eternidade. A minha Bíblia está escrito. No céu eu vou ficar à toa. Não, vou lá e vou continuar servindo. Lá no céu é uma sequência daquilo que você já faz aqui na terra. Procura servir o Senhor, porque o que você faz aqui, você vai continuar fazendo lá. Amém ou não? E eles os servirão por toda a eternidade. Lá no céu você vai continuar servindo a Deus. E Apocalipse fala que as nossas obras, bem-aventurado aqueles que já descansaram no Senhor. Descansar aqui é morte, né? Porque as suas obras o seguirão. Então, se tem uma coisa que vai seguir você, é as tuas obras. Aquilo que você foi, aquilo que você praticou. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar todos em pé? Quem pegou a chave aqui? Lembre-se que a autoridade da chave é a cruz. Eu tenho que pegar a chave, não só a chave, eu tenho que pegar a minha cruz. Eu quero orar agora. Coloca a mão no teu coração. Mesmo se você não estiver doente, nada. A minha gripe eu acho que já está acabando. Eu já terminando a pregação, já era. Estava tapado aqui, já está. Quantos creem que Deus cura? Coloca a mão no coração. Se houver alguma enfermidade, se você tem alguma enfermidade, é você e Deus agora. Eu vou orar para Deus te